pelo meu celular, são 19 horas. Então, vamos dar início, dando as boas-vindas a todos os participantes deste grupo. É uma alegria, é uma honra, mais uma vez, poder participar, e nós estamos realizando uma atividade através da Casa Espírita Maria de Nazaré, em que nos propomos a estudar as cartas de Paulo, este grande apóstolo que, com suas cartas, ele ajudou grandemente a formação do Novo Testamento. Então, estudar as cartas de Paulo é estudar os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos, então, agora iniciar com uma possível, fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus, rogando a proteção do mais alto, para que juntos possamos preparar a nossa mente, o nosso coração, a fim de sermos receptivos ao auxílio do mais alto e para que possamos compreender, internalizar e, sobretudo, praticar o que aqui aprendermos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, só vou falar aqui é um momento para que o som das mensagens não transpareçam no vídeo. Quem for chegando, sejam muito bem-vindos, e nós estamos estudando este livro, As Cartas de Paulo, e o Evangelho por Emmanuel, e este Evangelho contém os comentários às Cartas de Paulo. E nós estamos especificamente na página 46 deste livro. Estamos estudando Romanos 2:6, ou seja, Romanos, essa carta, essa epístola de Paulo à comunidade romana, capítulo 2, versículo 6. Então, nós estamos seguindo que, na realidade, o versículo diz que retribuirá a cada um segundo suas obras. E nós vamos, então, estudar agora o texto usar e abusar. Nem todos os textos eles foram transpostos para esse livro, porque o livro ele já tem muitas páginas. Então, alguns textos não aparecem aqui, mas aparece a fonte, de forma que possamos pesquisar e trazer este texto à baila, à leitura. Então, usar e abusar. Eu vou fazer a leitura deste texto para que nós possamos depois conversar a respeito dele. Então, vamos lá. Só um momentinho. Usar e abusar. Alguém já disse que Deus criou os homens, oferecendo-lhes as ferramentas que possam construir por si mesmos os caminhos da própria evolução. Esses recursos são aqueles de que todos dispomos quando na Terra, a fim de realizar o nosso aperfeiçoamento individual e empreender a conquista de nossa própria felicidade. Usar e não abusar de semelhantes concessões são as alavancas simbólicas que se nos fazem necessárias ao equilíbrio. Recorramos aos ensinamentos vivos da natureza. O homem dispõe do arado
para o amanho do solo, não para investir contra a existência dos outros. Conta com o auxílio da tesoura, a fim de cortar construtivamente, não para ferir a quem quer que seja. Ocorre o mesmo quanto ao corpo físico, que nos serve no mundo por temporária moradia. A criatura usufrui das energias mentais de modo a criar o bem, não para planear o mal. Possui o mecanismo da voz com o objetivo de falar, educando e construindo, não para suscitar a perturbação e o sofrimento nas sendas alheias. Detém o prodígio dos olhos para ver e discernir, não a fim de vasculhar os detritos e amargores que, porventura, se mostrem na estrada de alguém. Carrega o estômago por auxiliar da própria sustentação, não para recheá-la com alimentos desnecessários, estabelecendo desequilíbrios no campo orgânico. Todas as possibilidades da existência são concedidas ou emprestadas por Deus à pessoa humana, habilitando-a a promover suas próprias necessidades, mas não armando-a para realizar os interesses e os sentimentos de pessoa nenhuma. Em síntese, o Criador estabelece os meios de elevação e auxílio a todos na aprendizagem da escola terrestre. Por isso mesmo, usar as concessões do Senhor ou abusar delas significa problema pertinente a cada escolhas são últimas. De certo, por esse motivo, as leis do universo que nos governam em toda parte, as informações de procedência divina que, nos caminhos da vida, cada um de nós é dado conforme as nossas próprias obras. Encerra este texto, Emmanuel, o benfeitor, e colocando Salmos, essa última parte, a cada um conforme suas obras. Então, a fonte de Salmos, capítulo 62, versículo 12. Então, essa é a leitura base do início do nosso estudo de hoje. Como o nosso amigo, nosso Ezequiel, nos asseverou, nós não precisamos correr com esse estudo. Nós vamos paulatinamente, aos pouquinhos. Se for possível, nós estudaremos 2 textos hoje, Usar e Abusar e Pelas Próprias Obras. Mas então, vamos começar com este texto que acabamos de ler, Usar e Abusar. Então, é comum dizermos use, mas não abuse, porque usar tem uma finalidade útil. Entretanto, abusar é ir para além da necessidade útil, usar de forma indevida, desnecessária. Então, eu iniciaria os comentários referindo ao capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec, este capítulo 24, ele ali, deixa eu só pegar aqui o Evangelho para vocês, para falar do título deste capítulo, que é importante. Não por a candeia debaixo do alqueire. E num dado momento, Kardec afirma que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica que todos podem ser dotados, como de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma, olha, prestemos atenção, não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Então, Kardec nos coloca em atenção que a mediunidade, conforme está explícito aqui, é uma condição orgânica e deve ser usada
para o bem. Mas, dependendo do nosso livre-arbítrio, olha, acabei de ver aqui que a minha voz está sendo cortada. É isso mesmo? É para todos? Gostaria de saber, porque tem uma mensagem. Oi, Vânia, eu acredito que seja a internet. A gente não consegue ouvir, não. Está bem pausado. E olha, eu estou com internet, estou vendo aqui, eu estou com internet, com dados móveis, agora melhorou? Vocês estão conseguindo me ouvir sem cortes? Vai falando para a gente verificar. Tá bom. Então, eu vou repetir o que acabei de falar. Eu mencionei o capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec vai nos explicar que, assim como a mediunidade, o livre-arbítrio faz com que a pessoa possa dar bem ou mal à mediunidade, assim também a capacidade de falar, de ouvir, não é? Todas essas coisas, de ver, ouvir, falar. Então, ele diz que tudo depende do livre-arbítrio. Ainda está cortada. Olha, que pena, não sei o que está acontecendo. Vânia, Oi? uma sugestão. Tenta desligar o vídeo, porque às vezes vídeo e áudio carregam muito a internet. Desliga o vídeo para ver se melhora, se só com áudio a internet fica melhor. Então, agora a minha voz melhorou? Melhorou bastante. Ai, que bom, que bom. Então, vamos lá. Seguindo. Então, usar e abusar. Então, eu vou seguir o pensamento de Kardec e o pensamento de Emmanuel nesse texto, onde ele fala também da questão dos olhos, de olhar, de usar a tesoura. Ele vai dizendo, então, dependendo da forma como nós utilizamos as ferramentas que Deus nos concede, nós vamos nos complicando ou nós vamos nos burlando, nos aprimorando. Então, usar os olhos, janelas da alma, para perceber a necessidade do outro e auxiliar. Isso é o desejável. Então, não devemos usar os nossos olhos para julgar, criticar, condenar atitudes alheias, assim como usar os ouvidos. Para que devemos usar os nossos ouvidos? Para compreender, permitindo que o outro confie em nós, desabafe, mas não para passar adiante intrigas, fofocas. Como devemos usar a nossa boca, a nossa palavra, para emitir palavras de esclarecimento, conforto, mas não para ofender, humilhar, dominar, desprezar. E para quê e por que devemos usar as nossas mãos? Para trabalhar no bem. As mãos, sempre, em todo o tempo, simbolizaram o trabalho. Servem para acolher, produzir, não para agredir, ferir, matar. Então, tudo que nos é concedido no corpo físico para que possamos ter sucesso na empreitada terrena, Deus nos concede. Alguns, é certo, de nós podem enxergar, já nasceram com essa característica, ou então perderam a capacidade de enxergar ao longo de uma existência, mas nada disso acontece por acaso,
por um capricho divino, são oportunidades de aprendizado para o espírito, mas, via de regra, nós enxergamos, nós ouvimos, nós falamos, temos as mãos para o trabalho redentor. Então, o uso nos leva à finalidade positiva. O abuso, pelo contrário, nos faz, então, como eu diria assim, ferir a justiça divina e faz com que nós nos endividemos, nós estamos numa situação desfavorável diante da justiça divina. Então, o livre-arbítrio é algo que Deus nos concedeu a partir do momento que adentramos ao reino humano. Somos dotados de raciocínio e livre-arbítrio. E, com isso, é certo a responsabilização dos nossos atos. Eu gostaria, então, de seguir. Eu poderia, então, ler um pequeno trecho pelas próprias obras? Eu acho que seria possível. Vou ler, ele é curtinho, farei os comentários e depois vou abrir a palavra para quem quiser se manifestar. E já reitero da importância de que cada um fale uma frase, faça alguma pergunta, porque tudo isso torna o nosso estudo mais dinâmico e melhor para todos nós. Às vezes, uma frase que um participante coloca liga-nos a outros fatos, puxa o fio do pensamento e nos auxilia muito. Então, na própria página 46 do livro que estamos estudando, das cartas de Paulo, nós temos o texto pelas próprias obras. E inicia assim: o mundo é a oficina, o corpo é a ferramenta, a existência é a oportunidade, o dever a executar é a missão a cumprir. O pensamento escolhe, a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo, e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado pelas próprias obras. Então, nós verificamos que a cada texto lido, estudado, nós vamos focar naquele versículo dos Romanos, capítulo 2, versículo 6. A cada um será dado pelas próprias obras. Esse texto que acabamos de ler, ele é de autoria espiritual de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Então, o texto nos fala do porto em que aspiramos, desejamos chegar. Para chegarmos a este porto, conduziremos nosso barco, o barco da nossa existência, da nossa vida, com os remos do que queremos, do que desejamos. E eu pergunto, este porto será o porto da salvação ou da perdição? Tudo vai depender das nossas escolhas. Chegaremos, após o desencarne, a um refúgio de paz ou alegria, ou um local sombrio, de dor, de sofrimento. Tudo depende das nossas obras. Na vida terrena, trabalhamos e recebemos o salário material, ao realizarmos as obras físicas. Mas a que salário teríamos direito ao realizarmos as obras morais, espirituais, aquelas que nos proporcionam a nossa transformação moral para melhor? Aqui na Terra, nós não teremos um salário material pelas nossas obras morais e espirituais.
Portanto, qual seria, então, esse nosso salário? E eu diria que este salário é o da felicidade, porque fazer o bem nos faz bem. Sabemos que ao realizarmos uma atividade que beneficie o nosso próximo, nós sentiremos aquela alegria que dinheiro nenhum pode comprar. Então, este salário é de uma felicidade relativa. Afinal de contas, nos encontramos ainda num mundo ligado à categoria de expiações e de provas. Não conhecemos, não podemos conceber uma felicidade plena, mas podemos sim ter a felicidade relativa, que é aquela em que temos a nossa consciência tranquila. E ter a consciência tranquila passa necessariamente por fazermos todo o bem possível que tiver ao nosso alcance para aqueles que nos cercam. Eu gostaria de saber se a minha voz está chegando com qualidade. Tudo bem? Ninguém respondeu, não sei. Melhorou, Vânia. Então tá bom. Melhorou. Eu não vou abrir o vídeo para mostrar o livro, mas eu tenho um exemplar precioso em minhas mãos, que é o Parnaso de Além Túmulo. É a primeira obra publicada da Lavra, né, pela psicografia de Chico Xavier. Parnaso de Além Túmulo. O Parnaso quer dizer local simbólico onde viviam os poetas, a arte poética, a poesia. Então, Parnaso de Além Túmulo é um desfile, é um verdadeiro desfile de muitos poetas que se encontram no plano espiritual. E como nesse texto que acabamos de ouvir, pelas próprias obras, há uma referência de que chegaremos a um porto, eu gostaria de ler uma trovinha, umas rimas, de um autor, de um poeta de nome Belmiro Braga. E ele diz o seguinte: cheguei feliz ao meu porto, estou mais moço e mais forte, encontrei paz e conforto na vida depois da morte. Eis as rimas de outro norte, que escreve o poeta morto. Na vida sempre supus, sem muita filosofia, que em prol do reino da luz, basta na terra sombria, que o homem siga Jesus, que a mulher siga Maria. Então, tem muito mais rimas aqui, mas eu escuto essas que falam do porto e de seguirmos Jesus, e de seguirmos Maria, grandes exemplos, para que possamos um dia sonhar e chegar a um reino de luz. Então, tenho a convicção e certeza que o nosso livre-arbítrio, nós temos o condão de escolher o nosso próprio destino e receberemos segundo conforme as nossas obras, conforme formos utilizando o livre-arbítrio a nosso favor. Meus amigos, eu vou passar, então, agora a palavra para aqueles que desejarem se manifestar. Eu gostaria, Vânia. Vânia? Pode falar. O que a gente dá para observar no nosso estudo desse capítulo 2, né, das cartas de Paulo, versículo 6, é que Emmanuel, nos seus textos, ele traz uma mensagem que se apresenta em todos esses textos. Então, dá para perceber que o foco é que nós recebemos atributos de Deus, né? E que esses instrumentos que Deus nos dá para que nós nos capacitemos, nos desenvolvamos de acordo com
com toda essa inteligência e essas habilidades que nós temos, né, de enxergar, capacidade de enxergar, de sentir e tudo mais, como você disse. E a gente nota nesses textos aqui, até mesmo Deus em Nós, que eu achei que hoje fosse ser Deus em Nós. E aí tive a oportunidade também de ler a questão mesmo de que maneira nós utilizamos, né, esses recursos que Deus nos dá para nos fazer bem e bem a todos aqueles que estiverem à nossa volta. Então, Paulo, na carta, ele tinha como foco fazer com que a comunidade para quem ele escrevia tivesse claro isso dentro deles, né? De que não importava a forma como eles as coisas que aconteciam para eles não era importante. O importante era a forma como eles reagiam a cada desafio, a cada prova, a expiação. Então, para isso, né, teria que ter um sentimento grande de reconhecimento da bondade de Deus para conosco e ter nele a força para poder superar todos esses desafios, né? E através dessa superação, desse caminho percorrido, progredir espiritualmente e não deixando para trás aqueles que estariam do seu lado, né? Levando consigo todos aqueles que estiverem à sua volta. Então, eu acredito que nesse capítulo 2 aqui, fica bem claro que a essência é ter reconhecimento aos atributos divinos, que nos é dado, e capacidade para utilizá-los para o bem, né? E para o nosso crescimento. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, viu? Carla, muito pertinentes os seus comentários. Percebe-se que você já fez uma leitura prévia, um estudo prévio, muito bom. Obrigada, Carla. Eu quero agradecer a Luciene, que me deu uma dica valiosa. Eu não estou aparecendo, meus amigos, não é porque a minha internet hoje está meio oscilando aí, mas muito obrigada, viu, Luciene? E eu gostaria de ouvir as considerações da Lu. Oi, Vânia, obrigada. Assim, quando eu fui, né, estudar esse texto, eu gosto sempre de ir lá na carta mesmo do Paulo. E o que mais me chamou a atenção, que é exatamente o primeiro versículo da carta, que eu vou dar uma lida rapidinho aqui. Portanto, é inexcusável, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E, assim, o que me chamou a atenção é justamente que a carta toda segue esse norte do Paulo, orientando, né, as pessoas quanto o perigo da gente fazer um julgamento do outro. Porque quando a gente julga o outro, a gente utiliza uma medida que vai servir para a gente, né? A gente usa a mesma régua, né? A mesma régua que eu vou medir o meu companheiro, o meu irmão de jornada, ela também vai ser usada para me medir. Por isso que quando ele fala cada um segundo as suas obras, para a gente pensar muito bem naquilo que a gente faz. E ele segue toda a carta falando da importância de que não basta só ouvir as palavras de Deus, só ouvir as escrituras e só julgar os nossos companheiros de jornada, sem que a gente faça por nós aquilo que nos compete fazer. Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Todos somos medidos pela mesma lei. E os textos de hoje, eu acho que a Carla falou, o que eles têm em comum é exatamente aquela questão de falar que todos chegamos com os mesmos instrumentos, com as mesmas capacidades. E esse instrumento, ele não é mau nem é bom, né? Como todo instrumento. Uma faca, ela não é má nem boa, né? É o uso que a gente faz dela, a utilidade, né, dela que vai ser considerada. Então, o que eu acho pertinente nesses textos é exatamente isso. A liga que o Emmanuel deu
gente, nós chegamos aqui no mesmo barquinho, né? Com os dois remos. E cabe a nós mesmos trilharmos o caminho, remarmos né, buscando a nossa evolução, o nosso aprimoramento. Se a gente tem companheiros de jornada, ajudar na medida que a gente puder ajudar. Não perder tempo com julgamentos, né? Eu acho que é muito importante essa mensagem nesse capítulo 2 dos Romanos. Assim, essencialmente é o que eu tinha para falar. Obrigada, Tiene. Muito bom também seus comentários. E eu passo a palavra para o Ezequiel. Agora sim. Meu microfone não estava aberto, não, né? Acho que não, né? Abriu agora. Eu não sei se vocês já leram ou ouviram sobre 2 livros. Um é o livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Irmão Jacó. Irmão Jacó, que foi diretor da FEB por várias gestões. Até que depois ele já estava idoso e desencarnou. E também um outro livro, cujo título é Lírios de Esperança, psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira, editado pelo espírito Hermance Dufaux. Nesses 2 livros, acontece, no caso do primeiro, do irmão Jacó, que ele desencarnou, né? E aí ele aportou no mundo espiritual. Quando ele desencarnou e aportou lá, ele foi muito bem recebido, foi acolhido, não é? Um dos presidentes da FEB, que é o Bittencourt Sampaio, né, o recebeu. Depois o próprio Bezerra de Menezes, que também foi ex-presidente da FEB, aliás, foi um dos primeiros, né? Se não o primeiro, também foi lá ao encontro dele, né? Falou palavras de carinho e tal, aquela coisa toda. Bom, aí acontece que eles precisariam sair do local onde eles estavam, e havia uma travessia grande, para depois eles chegarem propriamente na colônia espiritual, para onde não só ele, como um grupo de espíritos que havia desencarnado iriam. E aí ele viu que para integrar-se ao grupo do qual ele fazia parte, vinha um espírito feminino com um brilho, né, um brilho significativo. Ele ficou observando e tal. E aí ele olhou para si próprio, para o corpo espiritual dele, e, no entanto, ele verificou que o corpo espiritual dele estava opaco. E o corpo espiritual desse espírito feminino que vinha integrar-se ao grupo estava brilhando, né, iluminado e tal. E aí ele perguntou, e foi respondido para ele que esse espírito tinha sido uma professora, né, e tal, e coisa. Aí ele ficou pensando, né, nossa, mas eu fui diretor da FEB, né, ele que inclusive fundou a livraria, a editora, que produz tantos livros, né, e tal, e foi realmente uma figura muito importante na FEB. Ele era como um trator, né? Ele ia voluntarioso, fazia, realizava, tal. E aí ele começou a fazer essas comparações, né? Não julgando a professora, mas ele ficou falando, poxa, mas eu fiz tudo desse jeito aqui e tal, né? Bom, aí o livro vai estendendo tudo e falar tudo, porque senão ele depois não fala, não, mas ele é spoiler, eu não vou mais ler. Não, para descer. E nesse outro livro, Lírios de Esperança, trata-se do Hospital Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo, e que, inclusive, há uma ala específica desse hospital que acolhe médiuns, né, e religiosos também. E, no fim, o que a gente pode dizer na reflexão do nosso estudo, a cada um segundo suas obras, é que essas obras a que nós referimos e que nós estamos estudando, que Paulo fala,
não são obras fora, externas, como no caso desse irmão Jacó. Ele fez muitas obras, mas essas obras são obras dentro de nós. Ou seja, são esforços, não é, que se traduzem em obras, não é, em serviço, mas para o nosso autoaprimoramento, a nossa iluminação, o nosso crescimento íntimo, transformando nossos defeitos em virtudes, não é? Então, se ainda agasalhamos o orgulho, nós vamos realizar obras para que esse orgulho seja convertido na virtude da humildade, e assim por diante. Então, a pessoa que não tolera nada faz esforços para ela conquistar a virtude da paciência, da compreensão, da indulgência. E aí, então, são esses esforços e essas obras que realmente valem e que verdadeiramente são os mais importantes. Não quer dizer que a pessoa que fez obras e que essas obras foram importantes para as outras pessoas, como no caso do próprio irmão Jacó e muitas outras pessoas, mas se essas obras, embora ajudem as outras pessoas e elas, em face de terem ajudado essas pessoas, terão mérito, não é? Tanto que no caso do irmão Jacó, ele teve o mérito de ser recolhido, né, de ser atendido, né? O próprio Bittencourt Sampaio, o próprio Bezerra de Menezes e tal, foram lá para recebê-lo. Então, angaria méritos. Mas a autoiluminação só com as obras. As obras dentro de nós, as obras íntimas. Essas obras que transformam-nos em pessoas ricas em virtudes, né? Em valores morais, sobretudo. Os intelectuais também. Mas não adianta a gente conquistar tão somente os valores intelectuais e não os morais, porque só com os intelectuais a tendência é a gente abusar dessa nossa conquista intelectual. E aí, na medida em que há esse abuso, ele vai contra nós, porque nós vamos infringir, nós vamos afrontar as leis divinas contra os nossos irmãos, porque nós vamos nos sentir melhores, maiores, e aí é onde, nessa infração à lei divina, nós vamos acabar por criar dívidas, né? Criar débitos, contrair dívidas que às vezes levam milênios para resgatar. Porque tem algumas infrações mais severas e mais graves que não é uma encarnação, nem duas, e nem um século, leva milênios para resolver. Então é preciso que tenhamos cuidado, sobretudo agora que estamos no final da transição planetária, porque dependendo da gravidade da falta, não haverá tempo. Porque nós não temos mais séculos e muito menos milênios para corrigir essas infrações. E aí é onde vai acabar que, para essas correções, vamos ter que ir para outros mundos, onde lá nós vamos ter oportunidade. Porque o que acontece é que no mundo de regeneração, nós só vamos ter provas, e não vamos ter expiação. Só provas. E aí, então, não dá para esses resgates mais demorados, não é? Nós já estamos às portas de iniciar o mundo de regeneração, que, conforme o Chico aventou, né, na informação de Geraldinho, né, como ele é mais conhecido, Geraldo Lemos Neto, vai começar em 2057. O próprio Haroldo Dutra confirma, pelos cálculos que faz e tal. E acontece que vão ser 1000 anos. 1000 anos de regeneração. É como a semana, né? A semana, não é? São 7 dias. 6 dias de trabalho e o 7º dia de descanso. Então, o mundo de regeneração é esse 7º dia, desse ciclo de 7.000 anos. E aí, nesse 7º dia, seria esses últimos... Porque cada dia da semana cósmica corresponde a 1000 anos, como está em Pedro, né? 1000 anos para Jesus equivale a um dia, e um dia equivale a 1000 anos. Então, a gente está já para entrar nesse 7º dia, que é para regeneração, descanso, para regenerar o espírito
é que labutou durante 6.000 anos, ou 6 dias da semana cósmica, para se melhorar, se corrigir, mas precisa estar numa condição mínima que permita prosseguir na jornada aqui no nosso planeta. Obrigada pela sua contribuição, Ezequiel, sempre oportuna, e eu continuo passando a palavra para aquele que desejar se expressar. Boa noite. O que eu observo de tudo isso, né? Eu tenho muito cuidado sempre em qualquer tipo de colocação, né? Até porque isso é uma percepção muito pessoal, mas assim, eu sinto, Paulo, que ele fala o tempo inteiro de amor e educa. Ele vem assim para educar, para mostrar, para clarear. Então eu sinto assim que toda prova ela é um ato de amor. E nesse texto, nessa carta, ele fala que tudo será ofertado e em abundância. E qual é a moral de toda essa carta? É justamente imaginar o quê? Que nós vamos ter que equilibrar isso. Então, nos compete esse livre-arbítrio da escolha. Então, eu vou saber ter que discernir, fazer realmente uma escolha do que eu vou alimentar. Porque cada vez que a gente tem a liberdade, ela é muito boa, mas ela também, assim, ela nos coloca até de uma forma até vulnerável, porque eu tenho que ter muita consciência o tempo inteiro da minha escolha. E essa minha escolha é que vai traçar o meu caminho, o meu futuro, e um futuro até mesmo espiritual. Porque muitas vezes, como bem colocou o Ezequiel, a gente pode forjar uma imagem, mas no nosso íntimo nós sabemos das nossas falhas, dos nossos defeitos. Então, essa virtude, ela é muito pessoal. Eu posso muito bem ter bom uso dela, mas nos meus pensamentos ele não ser tão puro, ele não ser tão bom. Então, é um momento, assim, de reflexão mesmo. Do que eu vou fazer o bom uso, o excesso, até que ponto que ele me faz bem ou ele me faz mal. Então, dosar esse equilíbrio nesse ato de amor. Aproveitar essas condições que estão sendo dadas nesse momento. Muito bom, Alessandra. Mais alguém gostaria de se expressar? Então, eu vou tecer alguns comentários, pegando um gancho sobre os comentários que foram realizados. E, de fato, a Alessandra falou de pensamentos e eu acrescentaria sentimentos. Normalmente, nós cuidamos do que falamos, porque o outro vai ouvir, então nós tomamos um certo cuidado. Porém, e o nosso pensamento? Com as nossas atitudes, por vezes, quando os outros estão olhando à espreita, também temos o devido cuidado para não nos comprometermos. Mas, no campo dos pensamentos e dos sentimentos, que é o que eu acho que vai ao encontro do que o nosso amigo Ezequiel nos fala, daquela autoiluminação, ela vai passar necessariamente pelo que pensamos e pelo que sentimos. Então, é urgente que nós tenhamos a devida atenção para o teor dos nossos pensamentos. E como nos encontramos num mundo de provas e de expiações, nós estamos sujeitos às mais diferentes frequências, às mais diferentes energias, umas boas, outras nem tanto. Então, que nós possamos cuidar e não nos atermos somente nas exterioridades. Então, quando um pensamento ruim assoma à nossa mente, que nós possamos fazer o exercício necessário para que mudemos a frequência do nosso pensamento, através de uma oração, ouvindo uma música, uma boa música, pegando uma literatura edificante, para que assim possamos ir modificando o nosso pensamento, o nosso sentimento. Eu gostaria também de acrescentar a respeito da exterioridade
Um exemplo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, em seu capítulo 24, em que Jesus é convidado a cear na casa de um fariseu. E embora este fariseu não consiga verbalizar que Jesus não lavou as mãos antes de se alimentar, ele pensa, e Jesus, o espírito mais iluminado da terra, ele, é claro, ele conseguiu captar o teor dos pensamentos daquele fariseu. E ele diz então a ele que o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque o que nós falamos vem diretamente do nosso coração. Portanto, o que falamos tem uma conexão direta com o que pensamos e com o que sentimos. Então, é claro que nós não podemos levar a ferro e fogo ao pé da letra o que Jesus disse, que o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Ele estava numa circunstância muito particular, mas nós sabemos que há alimentos que nos prejudicam e eles estão entrando pela nossa boca. Então, para tudo, há que se ter um discernimento necessário, usarmos sempre o nosso livre-arbítrio a nosso favor. E eu passo a palavra novamente. Vânia, aproveitando só esse gancho que você falou sobre os pensamentos, né? Essa semana aconteceu de uma pessoa assim muito querida, muito próxima. Ela pediu para conversar e falou assim: olha, eu tenho vergonha de confessar isso, mas eu tenho pensado muito em me matar e de diversas formas, e vem pensamentos absurdos, e eu sinto vergonha, né, de ter que contar, ou até mesmo confessar isso. E assim, isso é muito importante quando a gente consegue verbalizar e consegue pedir socorro, porque muitas vezes nos envergonhamos dos nossos pensamentos, achamos que são impuros, achamos que né, não é certo, que não é correto, mas é muito bom quando a gente consegue pedir ajuda, quando a gente consegue confiar em alguém, porque, em primeiro lugar, eu acho que uma oração, né, ter uma conversa sincera com Deus, naquele seu momento íntimo, mas às vezes é preciso até uma ajuda de fora, e todos nós passamos por isso em alguns momentos. Então, assim, seja um pensamento ou outro, talvez difere de uma pessoa para outra, mas todos nós já tivemos algum pensamento que não foi tão legal, não foi tão bom nesse momento, e é muito gostoso quando você falou, a gente se sentir acolhido, se sentir protegido e cercado de boas pessoas que nos consiga, assim, estender a mão, né, nesse momento. Então, foi muito legal a sua colocação. Ok, Alessandra, muito obrigada pela sua contribuição, e nós ainda temos um tempinho, aqueles que não se manifestaram, que possam fazê-lo. Como eu disse, vou reiterar mais uma vez, é tão importante, porque quando as pessoas expressam suas ideias, os participantes, vêm para nós que estamos na condução do tema, ganchos importantes, como a Alessandra acabou, quando eu falei algo, veio para ela, então se fez essa ponte. Então, isso é muito importante. Então, temos um tempinho, vamos participar? Vânia? Oi, Roseli, pode falar. Eu queria falar sobre o livre-arbítrio, né? Nenhum de nós estamos sendo obrigados a assistir essa aula, a frequentar uma casa espírita. E no que nós frequentamos não só essa aula, como outras, e no frequentarmos também a casa espírita, trabalharmos, a gente se sente muito, muito bem, né? Novas amizades, muito conhecimento, né? Então, o nosso livre-arbítrio nos proporciona isso. Se a gente ficar sossegado em casa, só assistindo novela, só lendo revista, a gente não tem esse conhecimento. Só isso. Com certeza, né, Roseli? É como nós já dissemos,
o nosso livre-arbítrio, ele precisa ser utilizado a nosso favor. Nós estamos aqui no planeta Terra para nos burilarmos, para nos aperfeiçoarmos. E esse aperfeiçoamento passa pelo conhecimento. Então, o conhecimento, ele é de fundamental importância para que possamos progredir. Mas, como já foi dito pelo Ezequiel, nessa aula de hoje, nesse estudo, melhor dizendo, o conhecimento, ele não é tudo. Então, é importante que este conhecimento, ele seja internalizado e que nós possamos ver, através deste conhecimento, a prática do bem. E toda vez que nós fazemos o bem, é a nós mesmos que nos beneficiamos. Nós sabemos disso. Então, o conhecimento, aliado ao amor, que é este sentimento sublime, que todos nós estamos aqui matriculados nesta grande escola para aprendermos essas duas disciplinas, não é? A disciplina do conhecimento, a disciplina do amor, porque costumamos dizer que o conhecimento, a inteligência, sempre vem na frente. Porque a inteligência, ela não está atrelada necessariamente ao sentimento, mas a partir do momento que nós percebemos que sem amor nós não evoluiremos, então, finalmente, nós compreenderemos que inteligência, conhecimento e amor devem caminhar par e passo, para que possamos chegar à luz. Eu passo a palavra. Oi. Olha, principalmente depois da leitura do segundo texto, né, essa questão da vida, de encarar a vida como um barco que a gente vai guiando, né, eu não pude deixar de ver a imagem, uma imagem, e associar muitas vezes com o que a gente faz aqui, que é aquela imagem dos 3 náufragos dentro do barril, cada um com um remo na mão, e eles remando, girando, né, sem caminho nenhum. Né? E aí, associando isso com o primeiro texto, exatamente, a gente tem todo o ferramental que nos foi dado para a gente chegar, parar, olha, não, peraí, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Vamos utilizar o que Deus nos deu para analisar, olha, não, o jeito certo de fazer é esse. Então, vamos seguir esse caminho, vamos remar todo mundo junto para o caminho certo. Né? Eu acredito que foi a imagem assim que me veio. Ok, muito obrigada, Wilson. E pelo que o Wilson falou, quem de nós dá tanta importância, porque para nós é tão natural ver, ouvir, falar, e o texto nos fala que isso é uma dádiva divina, porque muitos de nós ainda se prendem a acreditar que as bênçãos divinas só se fazem presentes na nossa existência quando tivermos dinheiro, quando tivermos conhecimento, cargo, status, poder, beleza. Então, todos nós, como disse o Wilson, todos nós recebemos esses dons maravilhosos de poder raciocinar, de poder escolher o que é melhor para mim, o que é melhor para o outro, para os nossos semelhantes. Então, que nós possamos refletir sobre esses dons, esses verdadeiros presentes que Deus nos deu para que pudéssemos estar devidamente instrumentalizados para termos sucesso na empreitada terrena. Eu gostaria de ouvir as considerações, nós já estamos chegando ao término do nosso estudo, algumas considerações finais do Ezequiel, para que depois, então, eu possa encerrar
o nosso estudo de hoje. Eu consideraria, Vânia, finalmente, porque já, né, esgotamos tudo e tal, mas, assim, para finalizar, é que essas obras que estamos falando, é que elas são individuais e intransferíveis, né? Porque é cada um segundo suas obras. Então, é a cada um. Então, ela é individual. Então, por exemplo, a gente vê que na escola, a criança, às vezes, copia do outro, então o aluno estuda bastante e tal, e ele não está nem aí em estudar, porque ele sabe que como ele vai ficar atrás daquele aluno que estuda, aí ele vira assim meio de lado e copia, né? E aí ele tira uma nota boa também, como o que está na frente, que estudou, tirou. Mas, com relação à evolução espiritual, não dá para fazer isso. Porque eu não consigo copiar do meu semelhante a paciência que ele conquistou. Eu não consigo copiar do meu semelhante a humildade que ele conquistou, porque eu não tenho essa humildade. Então não dá para copiar. Não dá, como se diz no jargão estudantil, não dá para colar, porque é individual e é intransferível. Não adianta alguém querer dar para mim a humildade que ele tem, ou ele dá para mim a paciência que ele tem, porque não dá para eu internalizar, porque ela é individual. A conquista, cada um consegue por si, com esforço próprio e com obras pessoais, individuais, dentro de si próprio. Então, é por isso que é a cada um, né? Além de as obras serem dentro de nós, é cada um fazer isso. Não tem como a gente pegar de ninguém. Às vezes, os pais amam muito o filho, a mãe, sobretudo, né? Que é a grande educadora dos filhos, ama o filho e protege e tudo mais. No entanto, até às vezes essa proteção excessiva é prejudicial. E ela não consegue ajudar nesse sentido da conquista individual, porque é o filho que tem que aprender por si. Então, às vezes, é preciso deixar também o filho viver as experiências, a gente não impedir, a não ser aquelas que a gente sabe que vão causar, que são algumas que são perigosas e tudo, mas fora daí, é preciso deixar, dar a cabeçada, porque daí então aprende, aí muda, aí começa o processo de transformação. Então, era isso que eu queria complementar e passo para a Vânia finalizar. Meus amigos, queridos irmãos, então estamos chegando aos instantes finais de mais um estudo das cartas de Paulo, e eu gostaria então de contar com as energias amorosas de cada um, para que possamos mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade a cada um de nós concedida de estarmos aqui reunidos, estudando, buscando a luz com Jesus. Paulo é um mensageiro luminoso que nos traz esses textos, estes versículos, estas epístolas, para que possamos refletir, utilizar o nosso raciocínio para realizarmos as melhores escolhas. Gostei muito dos comentários do Ezequiel, porque, de fato, é individual. É certo que estamos aqui na Terra para darmos as mãos uns aos outros, mas esta evolução, este progresso, ele é individual. Então, cada um de nós tem a faca e o queijo na mão para evoluirmos. Aproveitemos esta oportunidade. E assim, profundamente agradecidos, eu quero pedir a todos amorosas vibrações em favor de um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, é o nosso amigo Pedro, carinhosamente chamado de Pedrão. Ele sofreu uma queda hoje da escada, encontra-se no hospital. Então, que possamos vibrar amorosamente em favor desse querido irmão, para que ele receba toda a assistência, não somente da equipe médica terrena, mas, sobretudo, da equipe médica espiritual. E assim, vamos encerrando o nosso estudo, vibrando
paz, amor, harmonia, fé, esperança, alegria a todo o nosso planeta Terra e para além da Terra, a psicosfera terrestre. Vibremos pelas equipes, pelas fraternidades do bem, para que possuam força, coragem e seguir adiante, sempre com Jesus, com Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Encerramos aqui o estudo das cartas de Paulo, convidando a todos vocês para que na próxima terça-feira, às 19 horas, possamos estar mais uma vez reunidos sob as bênçãos de Jesus, sob as bênçãos de Maria. Um abraço fraternal e apertado a cada um de vocês. Até a próxima. Gratidão, boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite, obrigada. Uma ótima semana a todos. Boa noite a todos. Boa noite e boa semana a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Fica com Deus. Paz e luz aos nossos corações. Boa noite, Vânia. Um abraço, obrigado, hein? Até amanhã. Até amanhã, não. Quinta. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço.